Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início à palavra, preciso daquele favor seu. Primeiro, se inscreva no canal, faz esse favor, é grátis e faz o canal crescer. Da mesma forma, aquele sinal de positivo aí abaixo do vídeo, o like, importantíssimo para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Também compartilhe esse vídeo. Vou contar um segredo que os espíritos falaram. Quando você compartilha esse vídeo, sabe aquele espírito obsessor que está do seu lado? Ele fica bravo, ele não gosta. E aí, quanto mais você compartilha, ele vai deixando você. Me falaram. Da mesma forma, os espíritos bons que também tentam te ajudar, fica tudo feliz, faz uma festa, solta bomba celestial, é uma bagunça. Então, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, melhor. Então, faça. Comentário também importantíssimo para o YouTube também, que está tendo movimentação do canal, esses negócios do YouTube aí. Então faça isso, comente, tem um sininho aí também, mete o dedo no sininho para você ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Faz todos esses negócios do YouTube para o canal crescer e atingir o maior número de pessoas. Fechou? Vamos para a segunda etapa dos trâmites, né, que já é de praxe. Antes, se você for iniciar o Evangelho no lar, separa um copo, uma garrafinha com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água. E o que é fluidificar essa água? É colocar ali, digamos assim, um remedinho que você está precisando ali para aquele momento, para passar pelos obstáculos que estão acontecendo aí na sua vida, tá certo? Se você convive com mais alguém aí na sua residência, você pode colocar um copo, uma garrafinha para cada pessoa, porque aí essa água é fluidificada, colocando ali em específico o que cada um está precisando para esse determinado momento, tá certo? Lembrando que é importante a gente ter fé, tá? E não deixar também, se você estiver passando por algum problema de saúde, o tratamento médico de lado, tá certo? Isso é só um complemento. Se você também está sentindo aí no seu coração, no seu íntimo, que você precisa, ou que você está querendo enviar orações para alguém ou vibrações, você também pode fazer essa boa ação. Como? Aí na sua casa você anota, né, num pedacinho de papel, no seu caderno, onde você preferir, o nome desta pessoa que você quer enviar essas orações. Se ela estiver ainda encarnada, você vai colocar junto do nome o endereço dela. Pode colocar o endereço do hospital se ela estiver hospitalizada, tá? Agora, se ela já tiver desencarnado, você vai colocar junto do nome a data do desencarne. Vamos comentar o que aconteceu essa semana? Rapidinho, tá? Só para vocês terem noção, que nós também não tem noção de onde que tá chegando isso aqui tudo. E o compartilhamento que vocês fazem, aonde chega. Fomos convidados para uma palestra, para fazer uma palestra. Só que o que surpreendeu é o local. Fomos convidados para ir até Dubai, aqui do lado. Isso porque um CEO de uma empresa lá assiste o nosso canal e queria que a gente, especificamente, acho que 2 vídeos que ele gostou, a gente pudesse dar essa palestra lá na empresa. Por questões, vamos dizer assim, administrativas, passaporte, etc., não foi possível, porque foi uma coisa muito em cima. Mas só para vocês terem noção, compartilhamento, like, tudo, aonde pode chegar uma mensagem, tá certo? Então, compartilhe, que ajuda o canal a crescer, tá certo? Sem mais delongas? Sim. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire
do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi psicografada por Chico Xavier e enviada por Emmanuel. Quando o mestre recomendou nós fizéssemos crianças perante a lei, não se propunha reter-nos na ingenuidade ou na incultura. Procurava criar em nós o estado imprescindível de receptividade à frente da vida, a fim de reajustarmos os fios de nossos ideais sobre os alicerces da verdadeira sublimação. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. A leitura de hoje ela está no capítulo 24. Nós vamos ler os itens do 1 ao 7. Lembrando, se você está chegando agora, que a gente faz um resumo de todos os itens, né, que a gente vai ler no dia, para que a leitura não fique cansativa, nem muito maçante. Quando você tiver uma oportunidade, faça a leitura completa, né, desses itens, para uma melhor compreensão, para você ter uma outra visão, tá bom? Então, é capítulo 24, os itens do 1 ao 7, e o título é Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Para começarmos, o que significa candeia? É uma vela, pequena vela, um potinho com óleo onde se colocava fogo e iluminava. E o alqueire é um cesto. O pessoal fala de palha, de vime, que era para colocar grãos, legumes, etc. Então não coloque, não abafe aquela luz para ficar... para não iluminar o ambiente, né? E é pelo contrário, que bem dizer aí, você tem que colocar a luz no candelabro. O que é o candelabro? Aquela coisa lá antiga, né? Coloca em cima da mesa, que aí ilumina todo o ambiente. O que dá para associar isso aí para você ter melhor entendimento? A criança, quando chega na escola, não é ensinado álgebra para ela, equação de segundo grau, física quântica, não. Tudo tem seu tempo. Ela vai começar de acordo com o grau que ela se encontra. Autoridade. E o que acontece com a nossa evolução. Por que o Espiritismo chegou só no século XIX, por Allan Kardec? Porque antes não ia adiantar de nada. O ser humano não estava ainda preparado para receber as informações que Kardec trouxe. Talvez só prejudicaria. E é o que acontece na fase escolar. Se a gente atropelar, colocar os pés pelas mãos,
não vai adiantar nada. A criança tem que chegar, primeiro aprende os números, aprende as sílabas, depois começa a juntar sílabas, começa e assim por diante, até chegar num grau, faculdade, tudo, e aí, né, tem tudo o seu momento. E outra coisa, quando fala de iluminar, de ser o candelabro, de acordo com a sua moralidade, a sua condição moral, você tem por obrigação iluminar, ser o farol, mas não esperando que quem esteja perto ou no ambiente receba aquilo da forma que você quer estar querendo passar, porque da mesma forma eu vou falar, que eu falei agora há pouco, cada um tem seu tempo, cada um está no seu grau evolutivo. Obrigação você tem. Você não pode colocar a candeia no alqueire. Você não pode se apagar. Eu sei, eu estudo espiritismo, frequento, exerço, tenho noção que tem um grau evolutivo legal. Mas quer saber? Eu guardo para mim, vou perder meu tempo. Não, pelo contrário, exerça. Nada melhor do que você trabalhar sua moralidade, trabalhar o que você estuda na prática. E quanto mais você praticar, mais você incentiva o próximo. Isso é fato. Não adianta você falar, fulano, faça. Se você tiver de braço cruzado, você tem que fazer também, para que ele se espelhe em você e possa ver que aquilo que você faz tem um sentido, tem um valor, e possa tocar o coração daquela pessoa e falar assim, acho que eu devo fazer também. Então, seja um candelabro, mas tendo a noção que você pode iluminar aquele metro quadrado, não esperando que o candelabro esteja num cômodo da casa e você queira que ilumine o quarto, a cozinha, o banheiro, sendo que ainda não é a hora, mas obrigação você tem. Você tem obrigação, sendo que tem o entendimento de iluminar. E outra coisa, por que Jesus falava por parábolas, né? Por alqueire, candelabro? A parábola é uma história, é como se fosse assim, uma noz. A noz tem a noz e a fruta dentro. A parábola é como se fosse a noz. No momento certo, qual que é o momento certo? No seu grau evolutivo. Quando você chegar num grau evolutivo adequado, você vai saber quebrar aquela noz e acessar o fruto. Então, a parábola é uma semente que é plantada e, no momento certo, vai florescer e frutificar. Jesus não podia chegar na época e falar sobre reencarnação, sobre a ação e reação, porque o grau de entendimento e o grau evolutivo de cada um ali não seria possível. Com os discípulos, ele já falava direto e reto. Por quê? Os discípulos já tinham um grau evolutivo maior. Agora, com o povo, tinha que se falar de um jeito mais brando, mais tranquilo, mais simples. E era o quê? Contando história, por parábola. Então, por isso que Jesus falava por parábolas. Quando a gente fala candeia, né? Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Essa candeia seria, digamos assim, os ensinamentos que Jesus, na época, queria passar. Como existiam pessoas muito humildes, então ele transmitia essas mensagens de uma forma simples, para as pessoas poderem compreender, as pessoas humildes, né? E o que era essa forma simples? Eram essas parábolas. Ele trazia situações, objetos ali do cotidiano daquelas pessoas para as parábolas, a fim de que as pessoas compreendessem o que ele queria passar naquela história.
que tipo de ensinamento, né, as pessoas deveriam seguir. Porque é aquilo que o Renato falou, cada um está no seu grau de entendimento. A gente tem várias pessoas de níveis de escolaridade hoje em dia, né? E dependendo da maneira que a gente fala, nem todos vão compreender. Se eu chegar aqui para começar a falar de física quântica, que eu nem sei, mas, né, vamos supor que eu soubesse, começasse a falar, só as pessoas que já saberiam daquele tema, estariam relacionadas com aquilo, compreenderiam o que eu estaria falando. Tantas outras milhares de pessoas não iriam compreender, é como se eu estivesse falando grego para elas. Então, naquela época, tentava-se, né? Jesus tentava-se trazer uma linguagem simples, uma linguagem que atingisse a todos, para que todos compreendessem. E que aquela luz, aquelas palavras, pudessem alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se ele falasse de uma forma rebuscada, ele estaria o quê? Ele estaria abafando aquela luz, porque nem todos compreenderiam. Só aqueles que estariam num grau mais evolutivo. Então, essas parábolas, elas vêm para se aproximar mais das pessoas, para que as pessoas compreendam de uma maneira mais simples aquilo que está sendo passado, ali onde a gente quer atingir o nosso objetivo. E o objetivo de Jesus é qual? Passar os seus ensinamentos a fim de que todos praticassem o bem, praticassem a caridade, julgassem menos, né? Então ele trazia essas parábolas para compreensão dos mais humildes, né? E você acha que nós, na nossa pequenez evolutivas, sabemos de tudo da espiritualidade? Quase nada. Espiritualidade ligada à ciência, ligada à evolução. Você acha que já seria despejado tudo para nós? Seríamos maduros o suficiente para poder administrar? Quer ver um exemplo? Chico Xavier uma vez falou que num futuro conseguiríamos falar com entes desencarnados, como se fosse uma mensagem, uma chamada de vídeo. Você acha que hoje, do jeito que nós estamos, conseguiríamos ter maturidade para falar com alguém desencarnado? De forma alguma. Imagine o comércio que seria feito com isso. Então, cada qual no seu tempo. Quando a Vânia falou da parábola que falava coisas da época, na época de Jesus, falava de pesca, falava das coisas, situações do relação. cotidiano da época, né? Hoje, se Jesus chegasse e falasse parábolas, ia falar de rede social, né? Ele ia adequar ao momento. Quer ver um exemplo? Eu conto muita história aqui. Talvez, num vídeo, você vai falar assim, não, a mensagem foi importante. Mas quem que falou a mensagem? Ah, não lembro, mas a história, a pessoa lembra. A história, ela ultrapassa gerações. Cada um tem entendimento. Isso que é interessante. Se você, que não está tão evoluído, você vai ter um entendimento. Não é que não vai entender nada, vai. Ou aquele outro fulano vai ter um outro entendimento. E quanto mais você vai evoluindo, a venda vai saindo do seu rosto e a história vai tomando uma proporção maior do que da primeira vez que você viu. Então, por isso que Jesus falava por parábolas, por isso que eu acho importante também contar história, porque com a história a gente consegue, às vezes, chegar em pessoas que talvez não tenham entendimento. A gente não sabe, às vezes, criança assiste nosso vídeo. Como a gente vai falar de um jeito mais introspectivo, de um jeito mais com palavras rebuscadas, e às vezes tem criança que está nos assistindo, pessoas mais humildes. Então a gente tem que tentar levar a luz de uma forma acessível, mas que essa luz não ofusque quem está recebendo. Porque também não adianta a gente chegar com uma puta luz, a pessoa não conseguir nem abrir os olhos de que tá me ofuscando, pelo amor, tá me ofuscando, e querer fugir do ambiente. A gente tem que chegar com a luz adequada. Isso que é o principal. No momento certo. Porque às vezes também não é o momento da pessoa receber aquilo que você tem que transmitir. Mesmo você sabendo que é obrigação sua. Mas ela não está aberta. Não está aberta.
E aí você tem que ter a sensibilidade de entender, de respeitar, de aceitar. Então, seja a luz, coloque a sua velinha num candelabro, mas respeite a luminosidade que você possa emanar. A candeia seria mais ou menos a lanterna do celular, né? Isso. O seu abajur aí de cabeceira, Sim. né? Trazendo assim a nossa realidade. Então não deixe seu abajur apagar, a sua lanterna do celular, né? Esteja sempre alimentando essa luz em volta de você para que ela consiga chegar em alguém quando esse alguém estiver pronto para receber essa luz, porque como a gente diz, cada um tem o seu momento, cada um tá num patamar de evolução e cada um tá numa abertura diferente para receber aquilo que acha que é bom para si. Então, cada um tem o seu momento. Se você tem essa luz, continue emanando essa luz, mas não obrigue o outro a recebê-la, porque cada um tem o seu tempo certo, o seu tempo adequado para que absorva essa luz e para também que possa refletir a luz que está dentro dele, que às vezes ainda está lá meio apagadinha, ainda está pegando um pouquinho de força, né? Cada um está num momento aí diferente. Quer ver um exemplo rápido? Um farol em alto mar. A luz não fica constante, ela pisca. Ela pisca, apaga. Pisca, apaga. Porque talvez o navegador, se visse aquela luz constante, ele não ia conseguir se orientar. Então, da mesma forma, você vai lá, você pisca um pouquinho, recua, pisca mais um pouquinho, recua. Mas o importante é que você seja farol para as pessoas que convivem com você, a sociedade, o seu mundo possa ser transformado da mesma forma que você se sentiu transformado. Não permita que a sua luz se apague permanentemente. Não coloque o alqueire em cima da candeia. É isso? Então, para concluir, temos a mensagem do Espírito Roberto. Mensagem do Espírito Roberto. Os ensinos de Jesus têm o propósito de ser propagado, mas nem todos estão prontos para acolher esses ensinos. Então, quem sabe, entre aspas, mais ou tem um valor moral maior, tem que propagar as atitudes, as ações de seus pensamentos, sendo edificante enquanto encarnado. Irradie luz, mas essa luz tem que iluminar o ambiente certo e na quantidade administrável para o propósito. Isso porque nem todos estão predispostos a acolher esta luz. Enquanto seres humanos, somos um local de transformação, onde a iluminação interior é o despertar do espírito, buscando sua evolução espiritual, batalhando intimamente contra o bem e o mal. Sendo assim, esteja sempre estudando e ampliando seu conhecimento, onde a mesma realidade precisa ser vista com outros olhos, enobrecendo os valores morais e afastando a ignorância existente na humanidade. Mensagem do Espírito Roberto. Ó, um exemplo bom. Talvez a mensagem do Espírito Roberto, talvez algumas pessoas não entendam, porque é uma linguagem mais, não digo coloquial, porque é palavra do dia a dia, mas mais formal. E talvez do jeito que a gente fale, ele disse a mesma coisa que a gente falou aqui, só que de formas diferentes, podendo atender uma norma padrão, podendo atender diversas pessoas, diversas idades e assim por diante. Tá certo? É isso. Vamos entrar na oração final. Você coloque aí seus pensamentos, aquilo que lhe condiz, aquilo que lhe é mais favorável nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus
que ilumine essa casa. Que ilumine aí a casa de cada um de vocês. Que abençoe as pessoas com que há de convivermos. E ilumine o caminho por onde há de percorrermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade. Física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente, a espiritualidade que esteja presente aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante a nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Para encerrar o vídeo aí, se você não fez, dê o like, por favor, se inscreva no canal, confere se a inscrição está ativa, compartilhe esse vídeo aí, onde puder, nas suas redes sociais, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Nos visite nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Comece a nos seguir lá também, conteúdos diários. Comente, fique à vontade, o espaço de comunicação entre vocês e nós. Utilize e o sininho, beleza? Fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Gente, até semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Uma semana com muito amor, alegria, fé e gratidão. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.